Bem, galera, para a gente finalizar o nosso assunto do teste, vamos concluir hoje o último grupo dos vertebrados, que são as aves. Esse é o último assunto e também vai estar no teste amanhã. Então, acho bom assim todos copiarem. E não só copiar, como também estudar, para depois não estarem se lamentando aí com as notas. Então, as aves, vocês sabem que também faz parte do grupo dos vertebrados, assim também como os mamíferos, os répteis, anfíbios, os peixes, que completa aí os 5 grupos ou 5 classes dessa categoria. A gente vai ver somente características gerais e algumas informações mais relevantes em relação a essa classe. Características gerais. Para iniciar, eles são animais de sangue quente. Você sabe que existe animais de sangue frio e animais também de sangue quente. Ele, junto com os mamíferos, fazem parte desse grupo. Outra característica principal do grupo das aves é que são animais que têm um corpo revestido por penas. E qual o objetivo desse revestimento do corpo por penas? Pode ser por 3 funções. Uma, como isolante térmico, ou seja, para aquecer o corpo deles em relação à temperatura externa. A segunda, como camuflagem, para se defender de alguns predadores. E a terceira, como atrativo sexual. Inclusive os pavões, eles conseguem, nem outras árvores também, conseguem, durante o período de acasalamento, através da sua plumagem, dos seus pelos, das suas penas, ser um atrativo a mais para o acasalamento. Uma característica típica das aves é o que? A capacidade de voar. Todas as aves podem voar? Não, nem todas. Capacidade de voar. E a capacidade de voar permite a esse grupo, a esses animais, ter o que? Um aumento do campo de visão, um campo visual, né? Eles conseguem mapear maior a região, as regiões em qual eles passam, podem ter diferentes habitats. E também serve como opção para buscar alimentos em locais fora do seu habitat.
E essa capacidade de voar, como eu falei, nem todas as aves podem voar. Elas são divididas em dois grupos em relação à capacidade de voar. Vocês vão encontrar um grupo de aves que são chamadas de carinatas, que são aquelas aves que apresentam uma quilha. Quilha no osso externo. E essa quilha é que vai dar a capacidade delas voar. E as outras aves são classificadas como as ratitas. São aves que não apresenta a carina ou carina. Carina é uma estrutura que está presente no osso externo das aves, né? Que é uma estrutura muscular das aves. Então, essa estrutura permite essa capacidade de voo. Então, nas aves que estão classificadas como ratitas, ratitas são o quê? Rasteiras. Elas não conseguem ter a capacidade de elevar voo, de alçar voo. Aves que não apresentam a carina no externo. Aqui eu falei externo, mas é externo. Escrevi. Cadê? Externo. E nesse grupo você vai encontrar quem? As aves que não conseguem voar, ima, e a avestruz. Aí alguns perguntam, professor, e por que as aves elas não caem com o peso, né, quando é tempo de chuva? Porque uma observação aqui, ó, em relação às aves, em relação às suas penas. As penas das aves elas são permeáveis ou são impermeáveis à água. As penas são impermeáveis à água. Por isso, elas são lubrificadas por uma substância oleosa. Já que elas são impermeáveis, a água não consegue penetrar dentro de suas penas, elas próprias liberam uma substância oleosa para fazer a lubrificação dela. E essa substância oleosa ela é produzida por uma glândula especializada. Em relação agora aos sistemas, só para te finalizar, em relação aos sistemas,
O sistema respiratório, sabe que é do pulmão, né? Até pulmonar, como nos mamíferos, nos répteis. Lembra que peixes é um sistema respiratório branquial, através de brânquias, e nos anfíbios o sistema respiratório é por brânquias na sua fase larval, e na fase adulta pode ser pulmonar, mas é muito fraco. Mas o sistema mais importante dos anfíbios, dos anfíbios, que são os sapos, as rãs, pererecas e entre outros, é mais cutânea, ou seja, através da pele. Então lembre-se que anfíbios na sua fase larval, eles são branquiais, porque a fase larval dele é a maior parte dentro da água. Na parte adulta é pulmonar ou cutânea. Os peixes, independente da fase, sempre será branquial. Peixes, mamíferos é pulmonar, aves é pulmonar e os répteis também são pulmonar. Só já fazendo uma revisão, abrindo um parênteses aqui, em relação aos peixes, sabe que os peixes em sua fase larval são chamados de alevinos e os anfíbios, ou seja, os sapos, as rãs e pererecas, na sua fase larval, são chamadas de girinos. Alevinos, peixes, girinos, anfíbios. O sistema circulatório. Possui o coração, com 4 cavidades. Outra coisa importante no sistema circulatório dos anfíbios, dos anfíbios, o que? Das aves, é que o sangue deles não se misturam. Então, OBS aqui, ó. O sangue não se misturam. Falando em sangue também, nos peixes adultos circula somente o sangue venoso, viu? Nos peixes só circula sangue venoso, diferente dos mamíferos nós, que circula tanto sangue venoso quanto sangue arterial. Sistema digestório. É completo e o sistema reprodutor é através da reprodução sexuada, vocês sabem. E a fecundação é interna. Falar em reprodução, só para fazer uma revisão em relação aos outros grupos, a reprodução de todos os vertebrados, independente da classe do grupo, sempre será sexuada, porque há necessidade de desenvolvimento dos gametas. Porém, em alguns grupos, possa ser que a fecundação seja interna ou externa. Fecundação externa é exemplo da fecundação externa os anfíbios e os peixes, porque são esses que liberam ovos, as fêmeas liberam seus óvulos e os machos irão fecundá-los fora do seu corpo, são a fecundação externa, também chamado de ovíparos. Vocês sabem que são classificados em 3: ovíparos, vivíparos e ovovíparos. Vivíparos somos nós, os mamíferos,
que a fecundação é interna e é gerado, né, o novo ser dentro do corpo da fêmea. Os ovíparos só quando liberam ovos na parte externa. E o ovo ovíparos é exemplo de algumas serpentes que é através de ovos, só que uma boa parte desses ovos ficam armazenados, guardados dentro do corpo da fêmea e depois ele é liberado para o meio externo para finalizar a sua reprodução. Mas fecundação externa mesmo é só anfíbios e peixes. E para finalizar, em relação aos bicos, vocês já perceberam que aves possuem diversos tipos de bicos. E o que possibilita essa diversidade nos bicos das aves? Primeiramente, é a alimentação. A depender do local em que essas aves se encontram, elas terão um bico apropriado para a sua alimentação naquele local. E também defesa, já que é com os bicos que muitas aves se defendem de predadores. Então a estrutura dos bicos tem muito a ver com o seu habitat, com a sua alimentação e com a forma de defesa. Beleza? No mais, é somente isso mesmo para finalizar nosso assunto, e também esse assunto vai cair na prova ou no teste amanhã. Tranquilo? Então, tudo que a gente viu, 5 vídeos que eu mandei aí, de todos os grupos, é o que vai cair amanhã no teste. Dê uma revisada, tá tudo lá no YouTube. Quem não copiou, é bom copiar para poder... Ao tempo que vocês copiam, você já consegue ir assimilando o assunto. E no mais, findamos por aqui hoje e até amanhã.